Bom dia a todos, estamos mais um episódio do Cielo Cast, o podcast da nossa startup de impacto da Cielo. Hoje estamos no segundo dia de Feitec, a nossa feira regional de inovação. Hoje, com imenso prazer, nós recebemos a Carola do Sicredi e ao meu lado eu tenho aqui a minha sócia, a Manuela Cielo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Sicredi, inovação, as frentes de inovação que o Sicredi vem tomando. É um prazer, Carola. Carola, isso. Carola, por Chamar favor. de Carola, por favor, né? É um prazer te receber aqui, né? Esperamos que esse bate-papo seja bem importante para os nossos telespectadores aí. André, né, e Manu, eu que agradeço a disponibilidade e o espaço, né, e fazer essas trocas pra gente falar de um assunto tão novo, mas tão importante, né? Então, é isso aí, gente. É um prazer realmente estar aqui. Obrigada. A gente estava até tentando organizar que frentes falar do Sicredi, sendo que tem várias, né? Sim, Manu. Que leva a questão dos pilares ESG, inovação. Eu acredito que você pode até começar falando o que você mais trabalha, atua dentro do Sicredi, a frente que você abraça, e trazer isso, né, na parte da sustentabilidade também, para o pessoal conhecer. Bom, Manu, como a gente estava comentando anteriormente, né, tenho 16 anos de casa, né, e aí falando um pouco das minhas frentes na cooperativa, né, obviamente a veia de sustentabilidade pega forte, por quê? Toda a minha formação é processos, né, e quando a gente fala de processos, então, um exemplo que eu dou, toda a parte de digitalização, toda a parte de uma agência digital, né? Então, tira documento, olhando para a parte da sustentabilidade, mas mais na parte da conscientização, em que, bom, toda vez que eu boto uma automação, não faço uma conexão com uma startup para melhorar um processo, eu não estou falando só um processo administrativo. Eu tiro a linearidade do processo. Sim. E aí o que eu faço? Eu coloco o lado nobre do ser humano, que é realmente você fazer o quê? Conexão, né? Então, você sai do operacional, utiliza a ferramenta de digital, a própria tecnologia para dar suporte à retaguarda. E eu trabalho muito a questão social. Então eu libero, que a gente sempre fala assim, meu Deus, tem muito processo, está muito burocrático, como a gente faz isso, né? Então, quando perguntam, essa parte da sustentabilidade, olhando só por esse viés, que é uma das minhas pastas, que é processo, todo e qualquer processo que nasce, a gente coloca o quê? Digitalização, automação, né? E trabalha nesse lado mais fluido. Sim. Então, parte de processos, toda a parte da pasta de inovação, Manu e André, parte da qualidade, então, a gente abre agências, toda a parte de padronização organizacional, a gente trabalha também o quê? Sustentabilidade, o formato da própria agência, né? Então, tudo isso contempla, né? Olhando para a ESG em específico, está dentro, né? Então, um pouco disso. Até o André estava comentando a diferença, né, André, do banco para a cooperativa. E tem mais essa parte forte, né, do ESG, porque é aquela questão de gerar valor e gerar impacto, né? Não só pensar no retorno financeiro. Sim. É importante destacar essa questão da diferenciação, né, Carola? Sobre a questão de que não é um banco, né, é uma cooperativa de crédito. A gente falou antes ali que eu tive recentemente numa reunião de associados e um dos associados falou, do Banco Sicredi. Não, peraí. Alguém não, aqui é uma cooperativa de crédito. É importante deixar isso bem claro, até porque faz muito sentido com o que você falou agora, né? E, na verdade, a gente faz 120 anos, desde a gente fala de Sicredi cooperativa. Ok, a gente comentou anteriormente. Gente, vamos lá. Toda e qualquer cooperativa, sua grande premissa é o quê? Atender as pessoas. Atender as necessidades das pessoas. Então, está muito na veia o que é a cooperação. E quando a gente fala de cooperação, a gente fala de um círculo virtuoso. O que é isso? E aí entra um pouco da diferença, né, da instituição financeira do que tange banco, na sua natureza, e também do que tange cooperativa. E aí, se vocês forem ver, todo e qualquer recurso, por exemplo, que a gente capta, como Sicredi, ele fica onde? Localmente. Regional. Então, não vai para acionistas fora do país, por exemplo. A gente capta e tudo que é gerado fica onde está a comunidade. Isso é desenvolvimento. Pega a veia do social. Sim, total. Né? E, é o próprio projeto, né? O programa, o Fundo Social de vocês. Exatamente. Né? Que tem várias frentes assim, de projetos. A gente até participou de junto na GARE ali de sustentabilidade. E realmente, né, é um incentivo para a cidade se desenvolver. Essa parte de colocar, né, comunicar com a comunidade o que faz além de ser uma cooperativa,
e as pessoas terem esse olhar, né? Essa conexão que nem a gente fez com o apoio do Fundo Social, a gente conseguiu conectar a prefeitura, a universidade, várias pessoas nesse projeto. Então, é um fundo que a gente com certeza vai participar a gente várias gostaria vezes. de até fazer um agradecimento especial ao Sicredi, porque o projeto que a gente fez lá na Gare, do Ecoponto, né, se deu muito por conta do Fundo Social do Sicredi, né? Mas é importante de falar, ressaltar o que a Manuela falou, que é a mistura entre setor privado, setor público, né, o próprio Sicredi. Essa conexão ela foi muito importante e foi muito bem casada, né? Porque trouxe um fruto. A gente tem lá o container até hoje lá. Isso, de certa forma, é um produto de educação, que eu acho que está dentro da veia do Sicredi há muito tempo, na né? verdade, ele vai ser ampliado agora, porque olha que legal, o proprietário e mais empresas parceiras abraçaram o projeto. Então a gente vai desenvolver mais ainda, tipo, tem que começar de alguma maneira e o fundo dá esse start, né? Porque não é fácil pegar recursos para trabalhar um projeto que tem o propósito de ajudar a comunidade, né? A maioria das empresas só pensa em si. E a gente já é uma startup de impacto justo porque, além do lucro, a gente pensa no ambiental e no social. Então, esse fundo social também do Sicredi casa muito com as startups, né? E aí, se tu for ver, olha que tu trouxe, né? Cara, inovar é prover formas diferentes para resolver os problemas das pessoas. Isso aí. Cara, isso está muito atrelado à cooperação. Então, Sim. quando eu trago assim, gente, isso é muito veia. Ah, ok, tá puxando assado, né? Cara, não. E é isso. E quando a gente fala assim, da diferenciação, é importante as pessoas tomarem essa consciência. Porque independente de onde tu estiver, se é numa instituição financeira, se é através de uma startup, é isso. E é o lado social. E que aí a gente vai fomentando, né? E criando espaço. E, claro, a gente tem vários projetos, né? Vários projetos. A União Faz a Vida, que trabalha muito a questão educacional, né? Isso que vocês trouxeram, que é à frente da startup de vocês que trabalha educação. Educação é consciência. Se tu gera consciência, tu gera o desejo. Com certeza. Tu desperta. Então, tu só vai fazer algo se aquilo desperta desejo e interesse. E esse interesse, ele pode ser ok, financeiro, perfeito, mas ele também é genuíno. Né? E eu acredito muito nisso. Eu, no sentido, quando a gente fala de Sicredi, e que é isso que a gente trabalha muito, né? Através desses projetos, e tem as várias ramificações. Eu por fora, olhando do lado de fora, o Sicredi, eu vejo que as pessoas se sentem parte justo pelo cooperativismo. Ela abraça a causa, né, da instituição, assim, porque se a gente não se sentir parte de algo, seja na empresa, em qualquer ambiente, é difícil levar à frente um projeto. Por isso que a gente busca parceiros assim também que estão alinhados, né, com o que a gente pensa. É notório a questão, a pauta do cooperativismo, ela é notória, né, no Sicredi, e o Sicredi faz isso há muito tempo, né? E é nítido isso porque regionalmente a gente enxerga isso, né? A gente enxerga as pessoas se pertencendo a um projeto do Sicredi, né? Isso é importante porque as pessoas fazem parte desse contexto, né? Mas eu parabenizo muito o Sicredi porque eu acompanho o trabalho há muitos anos e o Sicredi consegue fazer isso de forma, através da educação, através do cooperativismo, através da própria inovação, abraçar as pessoas e as pessoas fazerem parte desse contexto. Eu acho que é exatamente isso que tu falou. As pessoas precisam fazer parte. E inovação, na verdade, ela não é uma coisa nova. Isso, né, é a forma de pensar. E eu acho que isso está dentro do DNA do Sicredi. É a maneira de pensar, a maneira de abraçar, a maneira de agir, né? E, na verdade, a gente fala de inovação, as pessoas têm muito algo que seja disruptivo. Uau! Né? Não. Só que, claro, a gente precisa pavimentar essa fala... porque é mais simples. Sim. É mais simples, só que eu preciso ter espaço para isso. Sim. E talvez, né, André e Manu, é um pouco do movimento e também do desafio que a gente tem como Sicredi. E aí a gente conversando antes, as portas para startups, André, no Sicredi, ela começou em 2018. Eu até ia perguntar quanto tempo tem de Sicredi, porque é muito rápido tudo que acontece. Muito. Né? O crescimento do Sicredi foi muito rápido. Foi né? muito... Nossa, não tem... E o que eu quero trazer com isso? Se a gente for olhar em questão de tempo, né? 2018 é pouco para tudo que ocorreu. Ok, nós tivemos uma aceleração em 2 anos aqui que, vamos lá, né? Não tem nem como trazer. A pandemia acelerou tudo, né? Nossa. E aí, André, o que eu vejo assim? Nós começamos com essa conexão com startup em 2018. Por quê? Cara, a gente não consegue acelerar algumas frentes e resolver alguns desafios só internamente. Não tem como. Não.
olha para fora, traz conexão. Vamos trabalhar com isso. E aí a gente estava falando dos horizontes de inovação, né? Bom, H1, H2 e H3. A gente tem o Lab de inovação, inclusive a gente está dentro da caldeira com a Agitec, inclusive, né? Nós temos essas conexões. Legal. Então, qual é o desafio que a gente vê? É esse conhecimento, essa consciência. Porque não é só, porque a Carola trabalha com a pasta de inovação na cooperativa. Isso tem que ser ventilado para todos. Inovação não é isolada. Não tem como, cara. É colaborativo, né? É colaborativo. Só que tu entende que a consciência, né? E onde é que eu quero chegar com isso? Pra gente poder dar ritmo, até pro crescimento que a gente quer, e isso em qualquer setor, né, gente? Em qualquer setor. Eu preciso estar conectado a outras frentes hoje em dia. Sim. Sim. O mercado nos traz isso. Pelo próprio apetite de consumo das pessoas que mudaram. Mudou, gente. A gente quer mais comodidade, mais celeridade, mais eficiência. Então, em 2018 a gente... Imediatismo. Exato. Imediatismo. E eu preciso, quando falo em instituição, gente, é sério, né? Então, em 2018 a gente começou, fizemos conexões, a gente tem um projeto que se chama Inovar Juntos. Onde a gente trouxe várias startups olhando, primeiro, para o H1, que era, e H2, problemas que a gente tinha, né, que a gente queria entregar com mais celeridade, olhando para o nosso associado internamente, conectamos. E hoje a gente tem mais de 43 projetos implantados, viabilizados e andando a toda. E essa conexão faz com que a startup enxergue como ela vai ajudar, né? Perfeito. Porque o que acontece? Às vezes uma startup está trabalhando, lutando lá para crescer, isolada, só que não conversou para ver se aquele problema que ela está querendo resolver realmente é um problema que incomoda, né? E daí se faz essa conexão, ela já vai poder ajudar, que nem junto à cooperativa, né? E daí ela vai conseguir crescer também, porque não é fácil nesse meio de startups, né? A gente sabe que não. E começa a crescer em conjunto. Isso é muito bacana. E outra, né? Agora tu falou dessa questão de modelo de negócio. Eu só te cortei, né? só pra ela continuar. Eu queria que você explicasse mais esses eixos que vocês têm de conexão. Ah, sim. Tá, então. Sim. Então, H1 e H2, que são horizontes mais linkados ao nosso core, ou seja, ao que nós fizemos hoje internamente. Então, são problemas que a gente tem hoje. Vinculados ao que está hoje, posto, certo? Sim. Então, conexões com startups para justamente nos auxiliar. Fizemos já desde 2018, isso está todo o vapor. E cada dia mais temos feito essas conexões. Quando a gente fala do Horizonte 3, que é tendência, né? E a gente fala do Future Thinkings, que é o que a gente está fazendo de acordo com a tendência que está vindo e trazendo coisas disruptivas. E aí a gente falou do metaverso, né? O metaverso, o ESG, aí que tá... Inclusive tá rolando uma palestra, acho que uma palestra agora há pouco sobre metaverso com o Leandro Nascimento da Meta for Chain, auditório lotado, tem tudo a ver com a pauta, né? Isso. E por que eu trouxe isso? Nós implementamos, olhando para esse H3, que é o Lab de Inovação, algo totalmente disruptivo, porque a gente colocou metaverso para a educação financeira de jovens. Olha só. Legal. Ou seja, totalmente, nós não tínhamos isso. Como a gente vai proporcionar? Bom, ok, a gente olhou juntamente com uma pesquisa de tendência que a gente fez. Tá, tinha lá 50 tendências. O que o Sicredi gostaria de olhar dentro do que é tendência? Sim. Pegamos algumas polaridades que estejam vinculadas com o nosso propósito e colocamos acelerar a ideia. Gamificação. Então a gente colocou assim, tanto o metaverso como gamificação nos treinamentos das pessoas. Que legal. E então é uma conexão que engaja, né? Sim. E para te ver a grandeza, Carola, desse eixo que vocês estão trabalhando relacionado à educação, a questão, por exemplo, da educação financeira é um gargalo, é um problema gigantesco no Brasil, né? Que é um problema que vocês já estão olhando, já tem um olhar para isso. E na própria escola, né? A formação dos nossos jovens hoje não tem isso. Tem que ser disciplina. E acaba meio que... As coisas estão meio politizadas hoje em dia, mas a gente precisa olhar para a educação financeira de uma forma concreta. Desde do cara lá, dos primeiros anos iniciais, para o cara chegar lá com seus 18 anos e querer, sei lá, daqui a pouco formar uma empresa, implementar uma empresa, ele ter esse discernimento, né? E sair no mercado preparado. Até para a saúde mental, né? Hoje em dia, escassez financeira, quem que consegue até ter criatividade, pensar, querer empreender, ter coragem, porque as pessoas se apegam à escassez. Vocês estão atingindo um gargalo, é um problema social, na verdade, né? Um gargalo, um problema que nós temos no Brasil inteiro, né? E o que a gente viu, né, André, na prototipagem, né, da gamificação,
atrelada à educação para jovens. Eles são de que idades, assim? O grupo que trabalha mais ou menos é... 12 a 16 anos. Sim. Então eu não Nossa, estou que trabalhando... legal. E aí eu estou pegando a base da educação. E eu não trabalho educação só financeira. Né? A gamificação, ela trabalha outros conteúdos que foram desenvolvidos por essa startup que nos ajudou. Para eles verem o potencial de negócio e de tudo que tem. Então, o protótipo de baixa fidelidade, o que era o interesse? Né? Ah, não, isso aqui não é legal, isso aqui é legal. Tá, então vamos prototipar o de alta, né? Vamos prototipar o de alta. Uhum. E a gente teve que remodelar o projeto. Ok, tá valendo, gente, isso é inovação. Mas a gente percebeu que a gente, tendo a aderência desse público através da gamificação, quando eu entro para uma educação financeira mais robusta, porque daí eu saio da faculdade, eu vou querer implementar. Se eu sou empreendedor, eu já tenho isso pronto e aí eu vou lembrar que Nossa. tem. Então, Não. conexão, Eu falo desejo, por né? mim, eu falo por mim, a gente perde um tempão com essa falta de conhecimento, né? Uhum. E sabe o que é legal? Você falou da idade. A gente está vivendo um momento de várias gerações, né? Geração X, Y, Z. A gente é da Milênios, que eu acho que é 1980 e poucos, não Tamo sei. junto, Sei, eu gente. não sei. Tamo Eu vou junto. revelar Eu me condenei quando eu disse que eu tinha 16 anos de Sicredi, tudo certo. Por que não revelar? A gente tem que ter, orgulho da, né? Caminhada, experiência. Daí, o que eu quero dizer com isso? Essa galera dessa idade é a que mais vai comprar uma água e querendo saber a origem dessa água, por onde ela foi processada, quem foram os fabricantes, se tem algum impacto ambiental e social, sabe? Então, o poder econômico, ele vai estar cada vez mais junto com a decisão de compra, de consumo consciente dessa geração. Da nossa já está, né? Então, já está crescendo cada vez mais. E isso que vocês estão trazendo só vai alimentar ainda mais isso, porque o ESG que eu digo, se a gente querer forçar a goela abaixo só por demanda do mercado financeiro, não é o que nem você falou, não é genuíno. Agora, quando o cidadão começar a cobrar das empresas e ver o que estão fazendo, né? Eu vou associar, não é associar, eu vou ser cooperado do Sicredi, né? Não é associado. Não, associado. É associado, associado do Sicredi. Qual é a minha contrapartida, né? É tanto. Mas olha o que a pessoa lá, ela tem com a comunidade, né? Ela trabalha, ela investe e tem um retorno financeiro para a comunidade. Então, tipo, isso, os jovens que estão vindo, vai ser cada vez mais forte. Eles vão integrar uma conta, alguma coisa com instituições cooperativas que estão alinhadas com isso, né? E por isso que é importante mostrar essas ações até para as pessoas verem que nem... Quando eu conversei com o Paulo, né, o Paulo Brum, ele começou a comentar dos projetos, inclusive que vocês têm um projeto tão grande, tão maior que o próprio Criança Esperança, né, que ele comentou das ações e valor financeiro, né. E eu fiquei, meu Deus, vocês têm que, né, divulgar mais isso, porque é muito lindo, porque é uma coisa que nossa, da nossa região, do nosso estado, né, e ver que cresceu em pouco tempo, assim, e alinhado com a sustentabilidade, né. E, Manu, fazendo um gancho com isso, agora eu lembrei... Lembra das frentes que eu falei, H1, H2, H3, as conexões com as startups? Uma Sim. das premissas para que a gente possa abrir portas para a própria startup é perceber e ver que a startup trabalha com a ESG. Isso vai ser alinhado Círculo cada virtuoso. vez mais. Por quê? Porque tem que estar alinhado. Não é ela abaixo. Já existe essa regra ou preocupação Sim. do Sicredi que a startup esteja já Sim. preocupada com isso. A gente não olha. Então, a gente falou do Green Bolts antes, né? Então, assim, as nossas frentes, olhando para isso, até a gente foi certificado, né, com esse selo verde, porque a seleção... E é isso, gente. A gente precisa fomentar e fazer jus àquilo que precisa, ponto. Sim. E isso tá na disciplina. E sabe Né? que Então, é simples. Não, mas tem que funcionar. Então, a startup, ela tem que estar vinculada e ter esse olhar. Isso até, Carola... É valores, né? É valores, O potencial que vocês têm nesse sentido, por exemplo, o que eu vejo que vai ter um desafio aí pela frente? Por exemplo, tem pessoas menores, empresas pequenas e médias, que elas vão ter que, digamos, se adequar ao ESG, porque elas vão ser o fornecedor, elas vão fornecer daqui a pouco para o Sicredi, para a startup selo, que também tem esse alinhamento, né? A gente faz esses negócios. E o que eu vejo de potencial para vocês é um projeto para ajudar nesses menores e médios a serem, digamos, uma empresa mais ESG.
Porque dificilmente eles vão ter condições daqui a pouco de regularizar na forma que deve, né? Que precisa. Que é uma pauta muito grande, envolve muito conhecimento e eles estão ali no negócio deles, lidando, teve essa pandemia. E eu vejo vocês, assim, e cases, né, que estão nessa parte já, podendo fazer isso. Então, nós como startup, a gente pode ser um elo para ajudar nisso, empresas que, para não saírem daquele sistema de fornecer para vocês, para não perder isso, por não estar alinhado, nós poder educar eles, né, para ficar alinhado e essa cadeia continuar. E isso tá na governança. Né? A gente trabalha com isso na governança. Então, nós estávamos falando frentes de educação financeira, que é, de fato, o que vocês estão trabalhando hoje na startup. Tem várias pautas que eu poderia trabalhar numa educação. Educação financeira, educação de ESG. Então, é só realmente colocar, né, num eixo de governança, quando falar do fornecedor. Hoje, de novo, a escolha do nosso fornecedor obedece a alguns critérios, assim como das startups, né? Então, por que não vincular também a escolha de um fornecedor? E que, gente, olha o tamanho, né, que a gente e o quanto a gente trabalha com os fornecedores. Então, isso ganha força. E, gente, todo mundo, a gente fala assim da troca, né, cooperação, todo mundo ganha. Ganha no sentido, de novo, não só financeiro, mas da conscientização também. Porque daí o jovem empreendedor que está lá e que vai abrir um novo negócio, ele já sabe que ele precisa permear. Isso. Já nessas esferas, né? Bem legal. Porque na hora que você cobra do fornecedor, sei lá, da matéria-prima dele, né? Se ele tem licenciamento. E ele... O que vocês estão pedindo? O que é isso? Por exemplo, ele fica... Daí vocês começam a ensinar ali, você precisa regularizar isso para continuar sendo nosso fornecedor. E a cadeia começa a ficar forte por isso. Ninguém vai querer deixar de regularizar o negócio e perder um contrato, né? Então, um vai alimentar o outro. Isso que tu falou, Carola, eu tava pensando agora, olha só que maluco. A gente tá aqui numa feira de inovação, tem muitos jovens aqui, né? E eu tava pensando o seguinte, esses jovens são os próximos clientes, né? E aí tinha comentado sobre a preocupação da água ser assim, o banco ou a cooperativa de crédito ser assado. Essa próxima geração vai se vir numa chatice, numa cobrança, numa exigência que as empresas elas vão ter que se adequar a todo ou qualquer tipo de regra. Assim, de cabo a rabo. Ela tem que ser social, ela tem que ter financeiro sustentável, ela tem que ser preocupada com o meio ambiente, sabe? E eu digo assim, uma questão daquele gargalo da educação financeira, porque hoje é assim, startup é um modelo de negócio enxuto, rápido de criar, né? Então esse jovem aí, por exemplo, ele precisa saber sobre dinheiro, ele precisa orçamentar a startup dele, ele tem que aprender a fazer pitch em 3 minutos, ou seja, o cara tem que virar um empreendedor num espaço tão curto de tempo. E será que a gente está conseguindo formar essa galera aí? Porque a gente fala assim, por exemplo, hoje, inovação é disruptivo, startup é uma coisa de maluco. Mas, cara, hoje o cara tem que estar muito preparado. Nós tivemos um exemplo, por exemplo, ali de uma ação que nós tivemos com o IdeaCom, e vários empresários tiveram que fazer um pitch de 3 minutos da sua empresa. Empresários ali, mais assim, atuantes há mais tempo, sabe, no de mercado. anos de experiência. Mas aí em 3 minutos eles tiveram que falar o que é a empresa, custo, quanto que vale, sabe? Então não é tão fácil de vender isso. O André foi 10 minutos. Eu me atrapalhei, porque eu quis desafio. falar muita coisa. Foi tanto. Quando chegou o meu tempo, eu tava na metade, porque daí eu comecei a me emocionar. Ele lembrou que não era uma E palestra. daí eu lembrei que não era uma palestra, mas pra te ver, eu me refiro ao preparo em relação à educação financeira que esse cara tem que ter, a percepção do mundo, né? Porque ele tem que ele precisa resolver um problema do mundo, né? Até nós temos que ter toda hora. Toda hora a startup, a gente pensou numa coisa, ela já tá virando outra, entendeu? E a startup, ela permite isso, que você teste e você erre, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Esse processo de inovação, testar e errar, faz Eu parte só acho do desonesto esses 3 minutos de pitch, até 3. Porque a gente se mata trabalhando, nossa, a gente dá um suor pra fazer um negócio, montar e a ideia dá certo, e daí tu vai 3 minutos pra apresentar. Mas isso é bom Deus. pra chacoalhar o empreendedor, não, porque não é tão fácil vender lá na Me dá ponta, uns né? Cara, a Espera gente, isso. na verdade, é uma habilidade, né? Mas uma a gente fala assim, habilidade, é o pitch corredor ou é o pitch elevador? Sim. Que ou você acha o teu executivo, ontem eu Sim, falei, né, pro nosso sim. executivo Paisnato, enquanto tu foi no corredor, eu já abordei ele, já falei o que precisava, né? Então, ou seja, é isso. E, de novo, é um pouco do que a gente vive e do que o mercado pede, né? Então, tu disse assim, olha o quanto é desafiador a gente olhar pro que a gente tem e olhar pro que tá vindo. A gente fala muito do termo, né, ambidestria. Aham. Tchê, casa muito com o que nós estamos falando agora. E vou dizer pra vocês,
A gente, como Sicredi, esse é um dos grandes desafios. Daí eu acho que não é só Sicredi também, né? Acredito, não é acho, eu acredito. Porque, cara, olha o exemplo que vocês trouxeram. De grandes líderes, de grandes gestores se adaptar a um pitch, né? É um exemplo que a gente tava dando. Mas, cara, isso é pra tudo. E vou dizer mais. Essa geração que tu falou que era chata, é aquela geração que tá ditando a tendência. Uhum. Se a geração tá ditando tendência, ela tá ditando o quê? Mercado, ponto, modelo de negócio. E nós precisamos nos adequar. E aí entra a ambidestria, cara. Porque eu tenho que ser excelente no que eu faço, mas eu preciso criar espaço e energia pra olhar pra essas tendências. E, cara, aí eu digo que nós precisamos nos qualificar cada vez mais. Porque vai exigir mais de nós, né? E outra, o a gente tem acesso que à informação... desapegar até do nosso conhecimento pra Crença, poder olhar das crenças. A gente fica... tudo isso. É difícil daí de mudar, né? Dá uma palpitação, né? Eu tenho que mudar porque tá vindo tudo, é um movimento assim, nossa, né? A gente tem que estar evoluindo junto, é constante. Uma coisa que eu queria falar, esses projetos que vocês têm, né? Por exemplo, sociais, muita gente acha que isso que o Sicredi fez lá, a prefeitura deveria fazer, porque a prefeitura deveria ajudar tal instituição, porque não sei o quê. Tem muito isso de achar que só o órgão público tem que fazer tais ações. E as empresas hoje estão fazendo várias ações, né, que teoricamente deveria ser responsabilidade do órgão público, só que isso em lei, né? Eu falando de legislação, porque tem cada um suas responsabilidades. Mas ver essa mudança de cultura, de cabeça, é ver que as coisas vão melhorar, porque se o poder público tem instituições, tem empresas aliadas para desenvolver projetos, é aí que desenvolve o município, né? Antes não se tinha isso. Antes, eu falo porque eu trabalho há 15 anos na área de meio ambiente e sustentabilidade. Eu me sentia praticamente assim uma pessoa isolada no mundo, porque ninguém queria saber disso, ou achavam que isso era algo voltado a ONGs, né? E agora todo mundo falando da pauta, independente se é biólogo, a parte ambiental, mas é todos profissionais, e isso que eu fico feliz, porque era o objetivo, né, de ver isso. Então, ver todo mundo falando, as empresas compartilhando e investindo nessa pauta, faz, assim, eu ter muita esperança no sentido de ver que as coisas vão mudar, né? E a valorização também da gente como profissional em todas as frentes. O marketing, né? O pessoal não está assistindo, mas a Carol está aqui no estúdio. O próprio marketing, ele é muito forte na questão do ESG. Eu digo assim, que o marketing é um pilar principal do ESG, porque ele tem que comunicar com transparência o que a empresa está fazendo, porque transparência é a governança, né? E perde muito crédito se tu comunica o que não faz, essas coisas. Tem muita empresa comunicando e ainda não está fazendo, né? E isso é muito perigoso, porque hoje em dia, nesse meio da internet, alguma coisa que tu faz, ele já vem pedrada em cima, as pessoas começam a falar. Então, o marketing, ele é fundamental para estar alinhado com, digamos, você cuida de um processo. Todo esse processo de inovação. Quantas coisas o marketing tem que comunicar aqui? Mas você, aliada com o marketing, consegue passar o que precisa ser comunicado, né? Então, olha como alinha todo mundo. Porque não adianta você fazer sozinha e nem o marketing fazer sozinho. E a gente vê essas dificuldades, né, André? Porque quando a gente vai falar com as empresas, a maioria, sabe? Eles levam muito a pauta só para o marketing, né? E a gente começou a ver nas pequenas empresas que as empresas já estão assim, querendo divulgar coisas que não fez ainda a 1000, porque está na moda de ser sustentável, está na moda de dizer que faz as coisas, né? Enquanto tem várias, que, tipo, outras empresas que têm várias ações e tá divulgando aos poucos, com cuidado, com transparência, sabe? Eu vejo isso muito do Sicredi, tipo, a parte dos projetos. Vocês divulgam desde o edital até a parte dos resultados, valores, o que foi investido. É muito transparente, né? Isso é transparência, né? Talvez seja... Porque o que acontece, né? Quando eu não divulgo algo, talvez eu não veja valor. Nós falamos antes, né? De que a pauta de ESG está muito atrelada a cumpra-se, talvez. E o quanto eu enxergo o valor. Então, se eu não falo, não é valor. Se eu falo, é valor. É valor. Isso é tão intrínseco, porque quando a gente tá falando de alguma coisa, a gente fala naquilo que tá palpitando no momento, seja no coração ou no tendel da vida, né? Emoção. Mas é isso. Só que a comunicação é chave por quê? Tomada de consciência. Sim. Se eu tomo consciência, eu entendo, gero desejo. Se gerou desejo, valor.
Então, é extremamente importante, sim, Manu. É. A comunicação. Isso que você falou, acho que por isso chave. que eu me sentia solitário. Ele é da área da comunicação e eu lutando aqui da parte da sustentabilidade. Mas o que adianta se não consigo comunicar o que eu faço? Muita gente fala, Manu, tu tem que divulgar as coisas mais que tu faz nas redes e tal. Eu queria ter essa energia da galera, ainda vou ter, né, André? De estar lá na rede e faz um post e fala que não sei o quê. Mas tem que comunicar mesmo, sabe? Porque... E isso tão... Desculpa, André. Não, pode falar. Falando um pouco de comunicar, eu me recordo quando a gente ganhou a certificação no Green Bolts, né? Que é o quanto a gente pegou recursos vinculados à sustentabilidade, né? A todo o selo verde para emprestar para o associado para que ele possa, através dos projetos ou enfim, né, na sua comunidade. Pode explicar como funciona esse selo verde, assim, para os associados, ou é do Sicredi? Como que funciona essa parte? Um exemplo típico, energia solar. Ah, sim. Né? Um exemplo super... Acesso ao recurso. Tá? O que acontece? Quando eu empresto esse dinheiro, ele está atrelado ao Green Bolts. É um dinheiro vinculado a... Para quê? Qual é a geração de recurso? E que eu vou botar na tua mão e que vai ser sustentável. Um exemplo, então, a energia solar. O que acontece? Nós temos toda a questão de auditoria, e aqui é bacana falar, porque é a divulgação. Então, é muito sério e rígido isso, gente. Então, isso que eu falei, que vocês poderiam contribuir, na verdade, canetinha, vocês já checklist. Checklist, gente. Porque se ele vai pedir acesso, ele precisa estar regularizado, né? Sem então, dúvida. Então, você já contribui nesse ponto. E eu digo que é a ação dos dois, e aí gera consciência. Sabe por quê? Isso. Porque não é só porque eu quero recurso, porque eu quero ter energia solar para pagar mais barato lá a conta de luz. Não. A partir do momento que eu sou inserida a fazer coisas novas, eu entendo que aquilo é legal, não só pelo bolso. Sim. Isso gera uma tomada de consciência. Então é uma grande cadeia de geração de mudança, que a gente fala de cultura, de mindset. Mudança de mindset, Então o checklist é muito rígido, gente. Para a instituição financeira que tem, é muito rígido. E se não for, tu perde o recurso. Sim. E aí, credibilidade. Então, falando de uma instituição financeira, isso é muito sério, tá, gente? Então, olhando e falando, a gente divulgou muito, até que a gente tem o selo de certificação. Ou seja, o Sicredi tem portas abertas para com isso, porque a gente, né, além de captar o recurso, né, de instituições sérias e que não é do Brasil, são fora, a gente tem emprestado e o associado tem cumprido também com a sua cota parte, que é 50-50, né? Então isso é bacana, é legal. E isso pode gerar indicador futuro para vocês, não sei se vocês já estão trabalhando nisso, que é quantas pessoas acessaram, né, e compraram, digamos, e estão investindo na energia limpa, energia solar, reduzindo, né, a emissão de gás carbônico. Então, isso é um indicador muito toneladas. forte. Olha só que bacana. Nós temos os OKRs. Inclusive, não só na energia solar, né? A gente tem, te olhando como empreendedora, né, Manu? Nós temos atrelado a Green Bolts, que é Mulheres Empreendedoras. Daí eu tem que falar bastante. O lado social. Né? Então, a gente, de novo, fomos nos desafiando. Nós começamos com o Green Bolts, foi uma jornada desde 2019, a gente foi vindo. E agora a gente saiu não, contemplou também esse outro lado vinculado, né, ao pilar social. Sabe o que agora você falou de mulheres, né? Eu gostei que veio a Carola aqui de vir uma mulher, né? Porque a gente geralmente é homens ou SEOs falando de empresas, né? Agora essa pauta da sustentabilidade está abraçando mais as mulheres. E é bacana isso porque... O que fala? Uma mulher aqui com a gente falando de inovação, falando de parte financeira, de negócios, da parte de cooperativa. Tem gente que não tem noção que as mulheres estão lá à frente da inovação, não é só homens, né? E são poucas as mulheres na inovação, tanto que é um mercado muito promissor, né? A gente participou de uma palestra do Aliança, acho que foi, empresarial, como tem uma demanda gigantesca. E é legal promover isso, sabe? Porque as mulheres têm um potencial gigantesco e cada empresa promover dentro dela líderes dos setores. Você é líder do seu setor para falar sobre aquilo, ou a pessoa que trabalha no meio ambiente, a pessoa que trabalha no marketing, e daí não fica sempre ou o diretor ou o CEO das empresas, sabe? Isso que eu tô vendo essa transformação. É uma coisa que tu falou, é a mudança de cultura. E assim, ó, tá mudando tudo muito rápido, né? E o ESG, ele tá mexendo muito com o mercado, principalmente relacionado ao financeiro. Por quê? Porque tá mexendo no bolso das empresas, né? Então,
começa nas maiores empresas e aí começa a descer, né? Começa para médias empresas, pequenas empresas. Então, se tornou muito importante, por quê? Porque está mexendo no bolso, né? E principalmente na questão social em relação à diversidade, né? Tu falou, por exemplo, a mulher ela é essencial porque a mulher tem um olhar diferente do que o homem naturalmente, enfim, culturalmente foi. A mulher tem um olhar muito mais amplo para a inovação, entendeu? A gente precisa de mais mulheres olhando para isso, entendeu? Daí como é que a gente faz isso, né? Então por isso que a gente falou, o Sicredi vem trabalhando nessas frentes, né? Principalmente relacionada à social, mas a gente vê hoje que o ESG ele está fortalecendo isso. Até a gente nem deu uma introdução do ESG, que às vezes é aquilo que a gente quer fazer, a gente quer educar, mas ainda não falou o conceito aqui para quem vai nos ouvir, né? E por que as instituições financeiras, cooperativas estão tendo que se alinhar também, né? A gente viu ali que no final de 2018 para 19, não, ou 19 para 2020, o CEO da maior gestora, que é o Larry Fink, da BlackRock, né? Ele escreve sempre uma carta final de cada ano. É o cara que fornece o dinheiro, né? E na carta que ele escreveu de 18 para 19, eu acho, a pandemia foi 19, né? 19. Ele escreveu na carta que eles só iam investir em negócios, que o modelo de negócio era sustentabilidade e só iam investir em empresas que trabalhassem a questão climática, essas mudanças, investimento nisso. Ou seja, ele colocou bem claro que querem dinheiro, vão ter que abraçar a sustentabilidade. Não é à toa que está todo mundo falando da pauta, por isso que tem que ter um cuidado, porque daqui a pouco fica mais do mesmo e não vai ser levado a sério, né? Mas ele trouxe isso e daí, como ele é o CEO da maior gestora do mundo, né? Todo mundo está se adequando. Então, o que acontece? Por que empresas, algumas vão sofrer? Porque tem empresas que utilizam de recursos naturais, como a mineração, né? Atividades que causam grande impacto ambiental, a própria extração do petróleo, tudo isso vai ter que ser revisto. É uma matriz energética que a gente tem que mudar. Porque eu vi que estavam querendo levar num sentido que não era o certo, quando começaram a achar que o clima é o E do ESG. Mudança climática não é o E do ESG não é só isso. É ambiental, envolve resíduos, envolve efluentes, envolve um monte de coisa. Só que focaram na questão do clima justo pela essa demanda da carta que ele colocou, né? Então, o que eu quero passar aqui? Que as pessoas têm que ver nos seus negócios para se adequarem? Qual que é a materialidade dele? O meu negócio ele é forte na governança, no social, exemplo de vocês. O ambiental não é tanto porque vocês não têm essa pegada no negócio, mas vocês têm ações. Agora eu tenho uma indústria, o meu cuidado vai ter que ser no ambiental, vai ter que ser nas pessoas, no social. E as empresas vão ter que trabalhar conforme essa materialidade, não conforme está na moda. Porque, por exemplo, assim, se a minha empresa não impacta tanto no clima, por que eu vou criar um projeto de mudanças climáticas, sabe? Não faz sentido. Eu primeiro tenho que olhar o que é a minha realidade. E eles olhando isso, começou essa questão, mas como que você vai chegar para pegar recursos dizendo que você é uma empresa ESG, né? Daí tem a B3, que é a Bolsa de Valores, tem alguns indicadores que coloca mais ou menos o que eles estão avaliando. A diversidade é um ponto muito forte, por exemplo. E a gente segue isso. Então, são padrões que a gente envolve indicadores do GRI, dos ODS. Ainda é uma construção isso. Só que eu vejo que a educação tem que ser muito batida para não ter essas loucuragens, né? A minha empresa está reduzindo tanto, até 2030 vai reduzir tanto das emissões, sendo que a pessoa nem fez diagnóstico para ver quanto gera, né? Então, a gente precisa levar essas pautas. Daí ele escreveu essa carta. Em 2019 veio várias tragédias, a ambiental, de Brumadinho, veio as queimadas da Amazônia, o derramamento de óleo, então a pauta aumentou. E depois veio a pandemia. Então, estourou isso, sabe? Se viu a dificuldade e a questão dessa desigualdade. Então, por que eu falei tudo isso, né? Até para ter um conceito, porque às vezes as pessoas não têm essa noção do porquê do ESG, né? E ele começou a ser falado lá em 2004, quando o diretor lá da ONU, na época, eu acho que era Kofi Annan, não me lembro, ele praticamente colocou alguns
CEOs, instituições financeiras na parede, sabe? Falando que o lucro pelo lucro não era mais suficiente. As instituições tinham que avaliar a questão ambiental e social para liberar investimento. Isso começou lá ainda. Só que era aquela coisa de responsabilidade socioambiental, sabe? Não era muito visto vinculado como... só... Isso, só o social e ambiental. Agora veio essa parte da governança também. Então, não é de hoje, né? Só que as instituições já têm esse critério de avaliar e tudo mais. As empresas vão ter que tentar se alinhar a isso. E não é só para grandes empresas. O pessoal se engana muito, porque se eu tenho um fornecedor pequeno e médio, a gente precisa olhar para isso, né? Foi mais ou menos o que eu disse ali, digamos. O impacto que essa mensagem causa no mundo, né? Obviamente, tu começa das grandes empresas e aí começa a descer. Né? Ele vai cascatear. E aí vai cascatear, exatamente. E aí o que acontece? Quando que a pequena empresa vai estar preparada para esse novo mundo? Uma hora ela vai ter que começar a fazer, vai ter que começar a se ambientar, né? Mas a dimensão do impacto da carta dele é gigantesco, né? E aí traz todas essas pautas, é dinheiro. Depois ele voltou atrás de uma outra carta, ele começou a ver que, calma, vamos parar de falar que não vai mais ter mineração, não vai mais ter petróleo, porque a gente está em transição da matriz energética, não tem como, com tudo que a gente tem hoje, falar que não vai mais consumir isso. Quem que vai viver sem energia? Quem que vai viver sem os recursos que isso gera ainda? Não tem, é uma transição, né? Ele gerou uma baita oportunidade, digamos assim. Porque, na verdade, não é nem oportunidade, gente. É emergente esse negócio. Isso aí, a carta dele fala essa palavra, emergência climática que ele Porque fala. assim, ó, de novo, qual é a tomada de consciência que as pessoas têm que ter pra isso? Aí veio o cara, colocou na pauta, gente, precisamos olhar pra isso. Aí quando a gente olhou pra isso, nossa. E é o cara, né? Emergente, então, de novo, vai acontecer literalmente, tanto do grande, acho que reforça a Lema no como pro pequeno, por quê? Pra gente poder, pro pequeno se manter, a quem vai contratar o serviço, ele vai precisar atender. Nem que seja o mínimo de uma ISG. Ele vai precisar. E o Sicredi, falando do Sicredi, você já tem praticamente o SG pronto, porque eu avalio muito isso, eu estudo muito sobre isso, sabe? Sobre as empresas, sobre como está, assim... Ela fica até emocionada. Eu fico emocionada. Mas o Sicredi, ele tem vários projetos soltos, que é só alinhar conforme os pilares, assim, sabe? Que é a dificuldade da maioria, tem as coisas soltas e não precisa criar nada novo. Eu vou fazer isso para ser ESG. Não, já tem em casa. Agora é olharem para tudo que tem e... Para potencializar e potencializar o valor. Às Porque vezes aí eu não gero sabe, ainda mais movimento. Isso eu aí. gero mais conexão e frentes diferentes do que daqui a pouco não foi visto. Mas aí eu coloco mais valor. Porque aí realmente eu coloco na mesa, gente, olha só, a gente já tá fazendo. Vamos potencializar? É isso, propósito, né? E valor, isso aí. Isso aí. Falar dos desafios, compartilhar, né, com a comunidade, enfim, fazer essas pautas. Enfim, eu vou parar de me emocionar, então. Mas que legal essa conversa. Acho que a gente está chegando ao fim, né? Ele me passou os minutinhos. Nossa, já foi, olha aí, ó. Eu vou pegar o celular, rápido, porque eu tenho que fazer o agradecimento. Mas eu vou agradecer ao próprio Sicredi, a tua presença aqui também, para trazer um pouco sobre o trabalho que vocês estão fazendo no mercado há muito tempo, né? A gente acompanha já o Sicredi e é parceiro nosso aqui no nosso espaço. E é importante que, regionalmente falando, é importante que as pessoas que estejam aqui entendam e vejam, compreendam isso, né? Porque o Sicredi está muito envolvido na questão social, na questão da sustentabilidade. Inclusive, era uma outra coisa que eu ia questionar, que o Paulo comentou aquele dia, sobre a questão dos alimentos lá, das doações, né? Que é tu não tem a dimensão do que o cooperativismo dá lá na ponta, né? O que impacta nas pessoas lá, né? Mas te agradeço a presença, obrigado por compartilhar um pouco da tua experiência, do teu conhecimento aqui. São muitas frentes, né? Não dá pra fazer num pitch de 1 hora, tem que ser um pitch de umas 24 horas, Mas né? fica aqui, ó, vocês são apoiadores do nosso projeto, né? A gente até queria criar ele como um projeto itinerante, sabe? Nossa ideia é pensar ele itinerante para eventos, para começar a compartilhar. Mas fica aqui o convite, desejar, né, André, porque a gente pode falar com mais pessoas do Sicredi também, outras frentes, para compartilhar, né, que nem Botou no compromisso, hein, agora. Mas é legal divulgar, anotado, né? Para nós poder até potencializar o que estão fazendo e servir de inspiração, né, para quem quer regularizar, se adequar e entrar nessa onda
É para ESG. isso, né, Manu e André, e até agradecer de novo, né, pela oportunidade, porque é um papo super gostoso, né, e acredito que quem esteja ouvindo e quiser saber mais, é só nos contatar, né. Nós ia Aproveita, já cometer um deixa as erro. redes sociais. Nós ia cometer um erro. A camiseta. A camiseta. Vou pedir para nosso amigo lá, consegue pegar uma camiseta para nós? A gente tem entregar um ao presente para dar. Olha, que legal! Vamos. É importante de todo final de Não, podcast. tem que deixar gravado, né? Isso Porque aí, deixar gravado. Nós vamos dar um pequeno mimo para nosso pra você. nosso convidado. Olha aí, Depois gente, você ó, vai ganhar também, Carol, tá? É, agora sustentabilidade, ficou pensando, será que eu vou ganhar uma inovação, também? conexão, pessoas. Perfeito, Eu acho que tem gente. tudo a ver com o que tu falou, Carol. Cooperativismo. É Cooperativismo. cooperar. Pessoas, É cooperar. Legal. É cooperar. Gente, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. A gente que agradece. Contem com a gente. Isso. Eu diria assim que não é só como o Sicredi que a gente traz e fala sobre cooperar. De novo, cada vez mais a gente precisa entender que se a gente Pessoas. não tiver esse olhar de forma genuína, Sim. não só pelo lado capitalista, né? Sim. Mas com interesses realmente, e que é a nova geração, e que a gente tem que Sim. estar desenvolvendo esse modelo mental, é através do modelo de sociedade, pelo cooperativismo, que a gente se mantém, né? Show. Então, Legal. é nesse isso sentido. aí. Gente, obrigado pelo espaço aí, então. Valeu. Obrigada a você. Eu só vou agradecer nossos apoiadores, tá? Quem assina o cheque, né? Agradeceu. Agradecer as empresas que apoiaram aqui o nosso projeto, a Ambev, a Inovare Container, a Plin Construtora, a Italac, a Maxicom Construtora, a Dicanale, Criativa e Tal, Topografia Mioto, Sicredi, Embalagens e a Ópera. Empresas parceiras aqui que apoiaram. Agradecemos os nossos apoiadores por, né, viabilizar esse projeto, né? Talvez itinerante, né? Mas é um projeto da startup que vai fomentar a educação, principalmente no ESG aí. Obrigado. Imagina, eu Muito que agradeço. obrigada. Obrigada. Valeu. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.